Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto, analisando o empate em 1-1 entre Corinthians e Cruzeiro. Após o empate, o Corinthians sobe na tabela e Cruzeiro segue no Z4 e Tite pressionado. Vamos acompanhar aí o debate. Do Brasil em condições de jogo, tanto que quando eu cheguei, já falei sobre isso. 2 dias depois eu estava em campo contra o Capivariano, joguei 90 minutos e estou no meu terceiro jogo já depois da volta. Então, creio que estou bem, isso que importa. No fim da partida, pela segunda vez, protestos da torcida celeste pedindo a saída do Tite. Acredito que nos nossos últimos jogos tivemos uma pequena evolução. Então essa nossa resposta que a gente dá, que a gente está fechado com o nosso treinador. Letal, o Corinthians mantém viva uma sequência invicta. São 3 vitórias e 2 empates. Já o Cruzeiro tem outro tipo de sequência para lidar. No Campeonato Brasileiro ainda não venceu nenhuma partida, com 2 empates e 2 derrotas. Resultados que colocam a Raposa no Z4 e também colocam muita pressão nas costas do técnico Tite. Respeito, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu estou brabo justamente por não poder proporcionar isso. Nós estamos hoje há 42 dias da nossa reapresentação, 14 jogos realizados e entre todos esses jogos, decisões, clássicos, jogos importantíssimos, Campeonato Brasileiro. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para poder suportar tudo isso. Por isso, nós temos necessidade de irmos melhorando a equipe a cada momento, eu falo fisicamente, compondo cada escalação em razão das necessidades de cada partida e acreditando que essa equipe possa dar uma resposta muito boa, como graças a Deus aconteceu hoje novamente. Um primeiro tempo um pouco instável, um segundo tempo muito melhor. Vamos começar o nosso debate aqui para poder discutir tudo o que aconteceu em 6 jogos. Everton Guimarães já está aqui pleno no telão e o assunto é esse, Everton. Cruzeiro e Corinthians. Você diria que o Cruzeiro perdeu 2 pontos, deixou 2 pontos pelo caminho? Essa é a definição. E o Tite pressionadíssimo pela torcida, hein? Buenas! Buenas apesar de tudo, né? Renata, eu estou vivendo aqui um problema muito sério, né? Porque eu tenho 2 times que são fronha. 2 times fofinhos, gozinhos, que deixam os adversários jogarem, né? Que não marcam, que não fecham espaço, que são desatentos, que o nível de concentração não existe, né? Que parece que estão se comportando com empates e derrotas como se fosse a coisa mais natural da vida. Que tem folhas aqui de 1,5 milhão, 2 por mês, que não tem nada acima de 15, 18 milhões de folha por mês, né? Que recebe o misto do Corinthians e ainda tem gente achando que é normal esse time empatar com o misto do Corinthians e chegar e fazer uma análise fria, equilibrada, olhando mapa de calor, olhando, porque eu passo entre linhas, porque não teve profundidade. Porra, vocês estão de brincadeira. O Cruzeiro, gente, do ano passado do Léo Jardim, ele acabou. E eu não estou falando só que a culpa é do Tite, não. A direção oferece para esses caras aí tudo que puder oferecer, do bom e do melhor. De voo fretado a estrutura de CT hoje, que talvez seja a melhor do Brasil, seguramente a mais tecnológica. Um quadro espetacular de profissionais para trabalhar. E esses caras entram em campo e não tem uma unidade. E aí vai para a coletiva. Não, nós estamos evoluindo. Evoluindo o quê? Isso não é carnaval? Isso não é carnaval para chegar à evolução. Nota 10. Tá nervoso, que evolução, tá? cacete, tá evoluindo coisa nenhuma. Pegou o misto do Corinthians, Renata. Empatou. E tem gente achando normal. O Cruzeiro em zona de rebaixamento. Com Gerson, com Matheus Pereira, com Caio Jorge, com Fabrício Bruno, com Matheus Henrique no banco. Pelo amor de Deus, normalizando isso. O misto do Corinthians quase ganhou o jogo do Cruzeiro aqui. Eu não vou normalizar isso, não. Não vou normalizar mesmo. Foi um
péssimo resultado, eu não estou vendo evolução nenhuma e eu não acredito em campeonato de desempenho. O Cruzeiro precisa de resultados, porque de desempenho, melhor empata. E daí? Onde é que vai dar isso? Ah, tenha santa paciência. Só uma coisinha, só para arrematar, é uma frase só. E o Galo? Renata, o que eu penso do Atlético hoje, aqui no programa eu não posso falar, mas no grupo ontem vocês viram que eu coloquei. Não é que é freguesinho do Grêmio, não. Foi outra coisa que eu usei, foi outro adjetivo que eu coloquei lá. Sabe quantas faltas o Atlético fez no jogo ontem? 5. Time fofinho, panda. O Atlético é um time panda e é dentro de campo. Desorganizado. Que continue assim na próxima rodada contra o Inter. Desorganizado. Sabe? O Atlético, o escudo do Atlético, seu Ulisses Costa, um panda. Nem falta faz. Olha o gol que o Marlon fez. Os caras andando. E o Marlon? Andando dentro do campo, observando o Marlon. E o Marlon? Ninguém vai perguntar hoje? E o Marlon? Sabe? Um escândalo. Pra quem também. perdeu, tá falando pra caramba hoje, hein, velho? Tá louco, chega. Eu vou voltar 2 casas para dizer o seguinte. Falei uma frase só. Fez um trabalho horroroso, o Sampaoli não conseguiu, a esperança agora é o Baba, porque esse time não tem organização nenhuma. E aí, tecnicamente, individualmente, vai todo mundo cair por terra. Que é o Baba? Que coisa, hein? Isso vai viralizar aí entre os torcedores do Atlético Mineiro. Seguinte, vamos falar do Corinthians. Porque ontem o Everton realmente estava bravo no grupo, a gente entende. Só que alguém comemorando efusivamente o 1-1. Eu achei lindo, porque eu também comemorei o 1-1 contra o Remo. Então estamos juntos. Peraí. Nós vamos botar o Cruzeiro e o Remo na mesma frase, é isso agora? Não dá. Não, deixa eu falar uma coisa. Esse brinco é em homenagem ao Inter? Não, deixa eu falar uma coisa. Cruzeiro e Inter. Só que olha a diferença de folha de pagamento, de investimento. Tem só 16% de aproveitamento no campeonato. Mas se chegar lá no final do ano e tiver entre os 4 últimos, cai igual. Não adianta olhar aqui pagamentos, a folha não sei o quê. Que isso, Chico? Chegar lá e tiver na zona, vai cair igual. O Cruzeiro, o Inter... É como você e o Juventude foram os últimos clubes gaúchos que caíram. Eu entendo que você tem esse medo. Realmente eu entendo isso. Claro. Eu posso falar pra vocês, eu não caí, mas eu quase caí. E o quase cair já me deixou extremamente nervosa, preocupada, apavorada. Imagina cair, né? A gente viu como você estava, Mas é o seguinte, eu quero falar do Corinthians. Você não vai falar do Corinthians, que sem os titulares completos, foi lá e empatou. Tudo bem, tinha um a menos o Cruzeiro, mas o William, Mas primeiro eu estou com o Marcelo Paz e com o Dorival. Não podemos jogar no sábado. Vamos abrir uma exceção. Agora, outra coisa, assim, o time misto do Corinthians. Você viu o Novo Horizontino ontem fez um outro 4-0. Quando pega esse verde, eles atropelam mesmo. Vamos ver agora quando pegar o preto e branco. O preto e branco ele pegou no último final de semana e eliminou. Então, mas com o Neymar e tudo, Nossa, eu tô impossível hoje! Imagina se tivesse ganhado o jogo, hein? Empate com o Remo não faz, né? Vamos falar do Corinthians. Meu cérebro tá uma loucura! Vamos voltar aqui e falar do Corinthians, porque você tá com um brinco em homenagem ao Inter. Por quê? 0 vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos agora passar o que tem que passar. O Corinthians, Pedro Raul, meu Deus do céu. Menino, um time misto. E foi pra lá, deu uma canseira ainda. Porque já iria fazer o gol, porque o time do Cruzeiro, ele começou a recuar e o Corinthians, com expulsão, não já iria fazer o gol porque a pressão foi maior. E o Dorival colocou em campo quem deveria colocar, Garro, Memphis, o time já começou a encorpar mais. O Corinthians e o Dorival sabem o seguinte, que não dá pra contar com o Charlie. E o Ranieri parece que desaprendeu. Assim... E o Milan, você gostou do Pedro Milan? O Pedro Milan, meu Deus do céu. E por isso que eu não entendo. Na base tem um menino chamado Caipira. O Tchoca foi bem. O Tchoca falaram que tava machucado lá pro Torino. Os caras estão de brincadeira. Esse menino joga muita bola. E o André Ramalho? O André Ramalho é o nosso mosqueteiro. Mas eu vou te falar, hein? Cada bola que vai no pé dele é um... E o Pedro Raul? O Pedro, eu tô gostando de você. O Pedro Raul, ele também... Assim, ele vai crescer.
Ele tentou dar um chute no gol no meio de campo, a bola foi pra lateral. Vai crescer. Mas ele vai melhorar. Porque estão dando... Agora, ninguém pode reclamar que não tá tendo oportunidade. Tem que jogar, tem minutagem. O Angeleri também já voltou. É um menino que sabe, um menino velho que sabe tocar na bola, bater na bola. Menino velho. Aí ele cruza a bola, saiu o gol. E o Sgarbi, que é menino? É um menino novo. Um era menino velho, menino novo. Tá meio emo. Ele tá bonito hoje, né? Tá bonitinho, tá né? lindo. Acho que foi a vovó que ajudou ele, mas o bigode não ajuda. Não ajuda. Então, por isso foi assim, Mas o Corinthians, posso falar uma coisa? Chico Garcia, esse 1-1 não foi ruim, não, viu? Pô, claro que não, tá maluco. Pô, o Cruzeiro, assim, na lógica, o Cruzeiro, ao se organizar, e a gente espera que isso aconteça em algum momento, seja com o Tite ou não, ele vai disputar a parte de cima da tabela, pelo investimento, pelo elenco que tem. Então você ir lá, diante das circunstâncias, a gente precisa aplaudir o melhor técnico brasileiro da atualidade. Ele se chama Dorival Júnior. E você desdenhou do Corinthians ontem. Você desdenhou aqui. Então você meça as suas palavras pra falar do Corinthians. É por isso que eu estou valorizando. Porque diante das circunstâncias eu sabia que ele ia preservar, que ele ia rodar o elenco. E o que ele fez ontem foi perfeito, gente, perfeito. Ó... O Garro e o Memphis entraram no finalzinho. O Bidon jogou meio tempo, o Ranieri também. A dupla de zaga descansou. O Matheus Bidu vinha de 7 jogos, descansou também. Cara, o Dorival fez uma rodagem física maravilhosa. E voltou com ponto. Desculpa. E voltou com ponto por quê? Porque no segundo tempo, o time teve outra postura, ele botou esses caras, baixou o Carrilho para primeiro volante, então... aí já teve o Alan, já teve o André, que é titular também, que entrou no segundo tempo. O elenco do Corinthians está melhor. Me pede desculpa, e Dorival está fazendo mágica com E Dorival foi expulso. Mas eu acho que você tem que me pedir desculpa aqui então ao vivo. Só porque você elogiou o dedo do Dorival lá atrás, eu tenho que... Ninguém é que tá falando de dedo. Mas no ano passado, quando aqui... Mas ninguém tá falando... Não, mas você vai entender. No ano passado, quando aqui todos vocês aqui, toda a turminha aqui, a Timão Prédio, tentou, o Dorival, Camano brasileiro, mas o Dorival... Pediram a cabeça dele várias vezes. Um elenco curto, com transfer ban, com tudo. Eu falei assim, gente, o Dorival ele sabe fazer. Mas vocês ano passado estavam todos aqui, o Dorival... Nos pontos corridos, no brasileiro o time tava sofrendo. Agora, mas ele tá maravilhoso, cara. Tá bom, agora tem um ponto importante que não foi ainda comentado no programa, Edu Dracena e o Tite. Edu da Pena. Tá difícil, viu, Renata? Não tá encaixando realmente, por mais que a gente sabe da qualidade do Tite, da história que ele tem no futebol, infelizmente tem coisa que não encaixa. E o Tite não encaixou ainda no Cruzeiro. Você vê dentro do campo um Cruzeiro que no início da partida começou muito bem, pressionando a maneira como o Cruzeiro jogou ano passado, com rapidez no ataque, criando jogadas, só que depois do segundo gol que foi anulado, o Cruzeiro começou a cair. Na minha visão, eu tô vendo que o Cruzeiro fisicamente está abaixo, porque não é possível um time como o Cruzeiro, a qualidade que o time tem, não consegue ter a mesma volúpia, a mesma pegada, a mesma entrega que a gente viu ano passado. E o Carlo Ancelotti estava vendo tudo de pertinho, os jogadores sabiam. Ele não viu nada. Ele foi ver o Hugo. Não viu ninguém, nem o Hugo, nem ninguém. Porque viu, sim. O que teve o jogo mas ontem... eu queria sair em defesa do Tite um pouquinho aqui. Sair em defesa. Porque os jogadores criaram oportunidades ontem, ou não? Pra quem assistiu o jogo. Quantas oportunidades o Cruzeiro fez? Criou? Teve? Os caras não fazem o gol, aí a culpa é do treinador. O Guardiola, no primeiro livro dele, que inclusive eu li, é maravilhoso e recomendo, o Guardiola fala o seguinte: eu monto o time para que ele possa ir até determinado ponto do campo de jogo. Depois os caras têm que decidir por eles. Eu não posso fazer o gol por eles, cabecear por eles, esse aí é o livro do Joel Falta Santana. aquele refino técnico por parte deles. Então acho que assim, tudo bem, existe aquela questão que o Tite é mais paizão, que o Tite é um cara que ele consegue abraçar o elenco, mas os caras também têm que comprar o barulho do Tite. Comprar o barulho, porque não pode intensidade. Não pode quebrar a intensidade como quebrou o segundo tempo, o Cruzeiro parou. Então, peraí. Porque tá mal escalado. Mal escalado não. Mal escalado não estava. Estava bem organizado taticamente, não era um catado. Fisicamente pode ser, porque os caras pararam de correr. Por quê? O que acontece aí? Esquisito. Bom, eu quero passar para outro jogo. Hoje o tempo urge, muito tempo. Não é? Mas o Tite começou sorridente o jogo, porque o Cruzeiro respondeu. A torcida visitante do Corinthians sempre em grande número. Pesou a figura do Ancelotti. Ancelotti ali observando, e quem sabe Matheus Pereira não ganhou uns pontinhos com essa atuação. Foi um golaço, bateu bem de fora da área. O chute é muito bem angulado, né? Tem gente que pode questionar o Hugo Souza nessa, mas para mim é um chutaço, difícil de pegar, ele até toca na bola. Mas o Cruzeiro começou muito bem, teve mais oportunidade de ampliar, tem gol anulado do Caio Jorge.
Mas dá para dizer que, apesar desse tropeço, o Cruzeiro tem evoluído. Dá para... Tem. É pouco ainda, não é o suficiente para agradar o torcedor, para ganhar confiança, mas é preciso reconhecer isso. O Caio Jorge, esse lance até bastante evidente, não estava impedimento, mas é isso, se o Cruzeiro tem esse gol validado, se não tivesse impedimento, vira 2-0 para o intervalo, não tivesse um jogador expulso, né? O William vai receber o segundo amarelo. Não, é só o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro foi melhor em boa parte do jogo. Exatamente. E muito próximo do que foi com o Leonardo Jardim, né, ontem, porque bem vertical, meio de campo com tanto o Lucas Romero quanto o Lucas Silva, o Christian também jogando avançado, o lado direito muito forte, como a gente está mostrando, né, ainda no segundo tempo. E no Corinthians só vale defensores que marcam. Choca, que ontem buscou o empate. O Choca que ontem, ficou nessa, né, de viaja, é negociado, não é negociado, voltou para o Corinthians e aí teve a expulsão, Mari? Do William, a torcida quase já não pega no pé dele, né? Pois é, já tinha o amarelo, foi expulso o lateral direito e o Choca aí então comemorando depois de ter frustrada uma transferência para o futebol italiano e o Corinthians então conseguindo empate importante fora. E a torcida brava com o Tite. Nós estamos hoje há 42 dias da nossa reapresentação, 14 jogos realizados. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para poder suportar tudo isso. Por isso, nós temos necessidade de irmos melhorando a equipe a cada momento, eu falo fisicamente, acreditando que essa equipe possa dar uma resposta muito boa, como graças a Deus aconteceu hoje novamente. Primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu estou brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro. Bom, tudo igual então no Mineirão e temos números então da partida. O Corinthians com um pouquinho mais de posse de bola, mas é um empate técnico, vamos falar assim, o que não acontece com as finalizações quando a vantagem, ou onde a vantagem do Cruzeiro, sim, é bem maior, tá? Passes errados, aí o Corinthians errou mais também, 71 contra 65. A Nath Andrade tá com a gente. Nath, os nossos comentaristas avaliavam o jogo, até enxergam certa evolução no Cruzeiro, mas parece que isso não tem sido suficiente para acalmar os cruzeirenses, hein, Nath? Bom dia para você, Bruno, para vocês no estúdio, para o fã de esportes que acompanha. Não é suficiente, porque o torcedor cruzeirense, ele não quer essa evolução, principalmente essa evolução lenta que o time do Tite está tendo. O torcedor cruzeirense quer o futebol do ano passado, que é o desempenho que o Cruzeiro teve no ano passado, até porque foi um ano que começou recheado de promessas, né? O Tite chega ao Cruzeiro falando que o Cruzeiro vai disputar tudo, vai chegar para ganhar em todas as competições, e não é o que acontece. Tem um início difícil de campeonato mineiro, foi o melhor da primeira fase? Foi o melhor da primeira fase, mas em determinado momento a gente questionava até se o Cruzeiro chegaria à semifinal do Campeonato Mineiro, se teria outra eliminação precoce, como foi no ano passado. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda não venceu. E eu fui fazer uma conta, ano passado, o Flamengo, que foi campeão, perdeu 35 pontos. O Cruzeiro já perdeu cerca de 30% desses pontos em 4 rodadas. O Flamengo precisou de 38 rodadas para perder 35. O Cruzeiro já perdeu 10. Então, essa briga pelo título que o Cruzeiro disse que faria, que o Tite chegou falando que ano passado a meta da Libertadores esse ano é ser campeão, ela já começa muito prejudicada. E aí a paciência do torcedor acaba. O torcedor já não queria o Tite. Eu estava me lembrando também, o último técnico que foi tão rejeitado quanto o Tite foi o Marcelo Oliveira em 2013, que a torcida do Cruzeiro fez campanha fora Marcelo, por ele ter toda uma história com o Atlético, que é o maior rival do Cruzeiro. Mas ainda assim, ele chegou e foi campeão de 2 campeonatos brasileiros. A torcida, parte da torcida ainda rejeitava, uma parte desenvolveu um carinho muito grande pelo Marcelo. Isso não acontece com o Tite. A gente vê evolução, ele mesmo fala, tem evolução em campo, mas não corresponde nos resultados. E a torcida quer resultados. Ontem, mais uma vez, o jogo termina com fora Tite, Bruno. Mas você lembrou bem, né? Depois o Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro. Será que o Tite vai conseguir isso? Vai ter tempo para isso? A gente pode discutir, tá? Bom, na sequência do Sport Center tem mais, mas claro, a gente vê pontos. Depois com 7 aparecem Corinthians, Bahia, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. A gente vai virar a página, lembrando que hoje tem um confronto pesadíssimo entre Vasco e Santos. Puxado esse, hein, Viola? Lá embaixo, ó. E o Cruzeiro também tá muito mal, hein? De 12 pontos disputados, o Cruzeiro, que era um dos favoritos, tem só 2. Então não tá fácil.
O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, no Mineirão, viu o Corinthians reagir na reta final do segundo tempo e empatar por 1-1, em jogo observado por Carlo Ancelotti, técnico da seleção. A Raposa continua na zona do rebaixamento com 2 pontos em 4 jogos, enquanto o Corinthians, que atuou com um time modificado, pensando na semifinal do Paulistão, chega a 7 pontos. Figurando no G5, o técnico Tite foi vaiado pela torcida cruzeirense no fim da partida, após o 4º jogo sem vencer na Série A. O Cruzeiro tem apenas 2 pontos em 12 disputados no Brasileiro e continua na zona do rebaixamento. São 2 derrotas e 2 empates. O Corinthians, por sua vez, alcança os 7 pontos e está entre os melhores. O técnico Tite segue como alvo principal dos protestos da torcida do Cruzeiro. Pelo segundo jogo seguido no Mineirão, pelo Brasileiro, o treinador foi vaiado e escutou gritos de "Adeus Tite" no fim da partida. Sábado, o Cruzeiro tem o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Às 18h30, no Mineirão, recebe o Pouso Alegre, após vitória por 2-1 na ida. No Brasileiro, volta a campo contra o Flamengo, dia 11 de março, no Maracanã. O Corinthians também joga a semifinal do Paulista no sábado. Enfrenta o Novo Horizontino às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi. No Brasileiro, também dia 11, recebe o Coritiba na Neoquímica Arena.